Guilherme Felipe Mendes, aluno do quarto semestre do curso de Logística na FATEC Sorocaba. O tema do meu trabalho é Logística Reversa na empresa RoadEasy. A RoadEasy é uma empresa de tecnologia para logística. Ela trabalha no ramo de software como serviço. Ela foi fundada por Caio Rena em 2006. Ela tem sede lá na rua Butantã, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ela oferece ao mercado uma plataforma de roteirização e ela também faz a gestão de ela auxilia na gestão de entregas se utilizando do software que ela produz. Como prática de logística reversa, ela trabalha com a roteirização de coletas, ou seja, um grande número de endereços são colocados dentro desse sistema. E esse sistema automaticamente ele otimiza essas rotas para ser entregue pelos motoristas. No caso das rotas mistas, que são as rotas híbridas, a RoadEasy ela permite que o mesmo veículo ela faça uma rota de entrega, na mesma rota de entrega, que seria o mesmo trajeto, ela consiga realizar as coletas programadas, o que evita que o caminhão volte vazio e otimiza o que é chamado de backhaul. Continuando na prática de logística reversa, ela também trabalha com agendamento de coletas. O sistema ele permite que o cliente final, o consumidor, aquele com o qual a empresa trabalha, eles agendem nas janelas de horários específicos para a retirada do produto. E o roteirizador organiza o plano de rotas escrito nesse horário. É importante salientar que o software da RoadEasy ele não dita diretamente as práticas e as políticas, mas ele oferece. O software da RoadEasy ele não dita a política, mas ele oferece as condições para que as práticas sejam feitas, ou seja, as funcionalidades para que os clientes possam estar executando dentro das suas próprias políticas. Por exemplo, a empresa que é consumidora dos produtos da RoadEasy, ela pode determinar o prazo de devolução pelo cliente, não exatamente a RoadEasy. E trabalhando no gerenciamento de retorno de matéria-prima, ela trabalha com planejamento e monitoramento em tempo real. Ou seja, ela faz planejamento através do gestor logístico, ele usa o aplicativo da RoadEasy para planejar as rotas do dia, as rotas de coleta, e ao mesmo tempo é feito um monitoramento em tempo real a partir da torre de controle, ou seja, o gestor ele vê no mapa ali, em tempo real onde o motorista está e onde vai ser realizada a coleta. E junto com a realização da coleta é feita a comprovação dessa coleta, ou seja, quando o motorista ele chega no local, ele se utiliza de aplicativos, principalmente para escanear o código de barra do produto, para ser uma garantia de que o produto ele deu entrada no início do fluxo reverso, para fazer essa devolução, ou seja, o motorista ele vai dar baixa nessa coleta através de um escaneamento de código de barras, e essa informação ela entra automaticamente no sistema da empresa, que é acompanhada pela torre de controle do cliente final. Então, se tratando de uma Logitech, ela não fornece em si a infraestrutura necessária para a logística reversa, ou seja, como depósito ou frotas para retirada. A RoadEasy ela não trabalha com um know-how próprio, ela fornece a infraestrutura tecnológica, ela fornece o software dela para que os clientes se utilizem das informações. Então, através da rota híbrida, por exemplo, o mesmo motorista ele sai lá para fazer 15 entregas. Então, pode ser que no mesmo percurso ele seja escalado para fazer 3 coletas de devolução. Obviamente que sejam ali estrategicamente dentro do percurso que foi planejado para ele dentro da rota utilizada. E junto com isso tem a consolidação de paragens, ou seja, se o cliente ele comprou um produto e ele quer trocar esse produto, o sistema ele pode acabar instruindo o motorista no mesmo endereço a entregar um produto novo e acabar recolhendo o antigo. E isso, por consequência, acaba reduzindo o custo da logística reversa, quase pela metade, porque se evita uma segunda viagem só para fazer a coleta de uma devolução. Então, aqui eu fiz um fluxograma para explicar de uma forma única como que funciona. Então, aqui a gente tem um cliente final na região 1, é uma região fictícia, e esse cliente final ele quer fazer uma devolução. Então, como que funcionaria essa devolução? Ele solicita através do site da varejista essa devolução. Essa devolução automaticamente é gerada um RP, que é enviado justamente para a RoadEasy. Então, lá na RoadEasy, a RoadEasy vai separar os pedidos
de acordo com a entrega da região. Então, se o cliente final está na região 1, então o motorista da região 1 ele vai fazer todas as entregas, vai ser separado os pedidos, vai ser separado os pedidos exatamente para a região desse motorista. E como a rota otimizada pela Route, esse motorista acaba saindo para fazer as entregas para os clientes da região 1. Então, durante essas entregas, ele realiza a coleta final na região 1. Só que não significa que ele, a partir do momento que ele faz a coleta dessa devolução com o cliente final, que a devolução está completamente terminada. Ele ainda precisa fazer, então aqui ele bipa, né? Ele faz o escaneamento no código de base, como eu mostrei, dando início ao fluxo reverso. Então, a partir do momento que ele dá lá a entrada no início do fluxo reverso, ele retorna para o varejista, né? Pode ser um depósito, pode ser qualquer outro tipo de estrutura física da empresa em si, onde ele faz a devolução do produto do cliente final. E se utilizando de tecnologia esse sistema, a Route ela não usa apenas a tecnologia, ela fornece a própria tecnologia, ela é a própria tecnologia. Né? E ela trabalha em cima de inteligência artificial, que seria o coração do sistema, que é onde são criadas as rotas, né? Elas são criadas e otimizadas. Ela se utiliza de aplicativos para interface com o motorista, então o motorista ele tem acesso ao sistema da Route através de aplicativos baixados no celular. São aplicativos que têm uma interface muito fácil para o motorista conseguir trabalhar, uma interface mais simples para o motorista conseguir ali estar mexendo. E a torre de controle, como eu disse, que é um painel de gestão, que é tudo acompanhamento em tempo real. Então tudo que o motorista está fazendo ali dentro dessa rota tem o acompanhamento da torre de controle que consegue se comunicar com o motorista em tempo real, além de saber, né, onde o motorista está localizado. Quais são os benefícios? Então, como benefício, a gente tem a redução de custo, porque a gente, ao consolidar as entregas e as coletas na mesma rota, né, o custo por parada ele cai muito, né, ou seja, seria menos combustível e menos horas extras do motorista. A visibilidade total, ou seja, o gestor ele sabe onde a devolução está desde o momento em que ela sai da casa do cliente até ela chegar na empresa, de novo através da torre de controle. Então, a partir da torre de controle, o gestor ele tem ali conhecimento de tudo que está acontecendo em tempo real. E como desafio, existe as integrações do sistema. Né? Ou seja, o maior desafio seria conectar o Route com os sistemas antigos de ERP dos clientes. Nem todos os clientes trabalham com sistemas mais modernos. Tem alguns clientes que preferem trabalhar com sistemas mais antigos, são acostumados com sistemas mais antigos, e quando é feita uma integração de um novo sistema, acaba sendo um desafio para começar a trabalhar em cima dele. Né? Ou seja, se o ERP ele não avisar, se ele não avisar a Route sobre a coleta, a otimização acaba falhando. E também a adoção cultural. Né? Justamente como eu tinha falado, existem motoristas mais antigos, né, que conhecem melhor a cidade e acabam, por exemplo, não seguindo exatamente como era para fazer dentro do sistema, né, e acaba por prejudicar a torre de controle com as informações. Né? Ou seja, convencer os motoristas que muitas vezes são terceirizados a usar o aplicativo corretamente para dar baixa nas coletas e tirar foto, existe treinamento e mudança de cultura, né? Ou seja, muitos motoristas ali acabam não fazendo dando a baixa na coleta corretamente, ou não tiram foto, né, na hora de fazer a coleta, que acaba dando problema ali para a torre de controle ter o gestor da torre de controle ter um controle de tudo que está acontecendo ali. Na parte de sustentabilidade e responsabilidade social, a logística reversa por si só já é a base da economia circular. Ou seja, a Route ela contribui para que esse processo seja viável. Então, muitas empresas não acabam, né, por fazer a logística reversa ou a reciclagem dos seus produtos por achar um processo muito caro. Né? Por acharem que o frete é muito caro. E, na verdade, ao baratear o frete com otimização, a Route ela acaba incentivando que mais empresas aceitem as devoluções e consigam reciclar melhor os materiais. E daí, quais são os benefícios da logística reversa na Route? A gente tem dois tipos de benefícios, a gente tem o ambiental e tem o benefício social. Com o benefício ambiental, ela trabalha em cima da redução de pegada de carbono, ou seja, seria o menos CO2 na atmosfera, porque você tem menos quilômetros rodados, ou seja, menos caminhão na rua, menos CO2 na atmosfera. E acaba também com a eliminação de quilômetros vazios,
o que significa que o caminhão ele não volta vazio para o galpão, né? Ele acaba trazendo junto consigo as coletas, né, de devolução, que seria no caso a logística reversa, que maximiza a utilidade do veículo. E como benefício social, a gente tem a mobilidade urbana. Existem mais benefícios, né? Existem mais benefícios sociais, mas eu destaquei os dois principais, que é a mobilidade urbana, que ela a partir do momento que você consegue otimizar a rota, a empresa coloca menos caminhão na rua. Isso ajuda a reduzir o trânsito nas grandes cidades e acaba com que o consumidor ele tenha ali o produto dele entregue na data correta que ele foi acordado durante a compra. E também na qualidade de vida do motorista, já que rotas mal planejadas geram horas extras excessivas e acabam estressando ali o motorista, ou seja, o sistema ele vai planejar uma rota, vai otimizar uma rota, respeitando obviamente a jornada de trabalho do motorista e garantindo que ele volte para casa no horário. Então, se a gente não tem ali uma otimização correta da rota do motorista, o motorista fica para lá e para cá, às vezes no mesmo bairro, ali no mesmo endereço, sendo que essa rota ele poderia estar melhor otimizada para que ele faça as entregas mais rapidamente. Como desafios enfrentados pela Rotize, a gente tem um endereço errado ou incompleto na hora de solicitar a troca, o que é muito comum, né, as pessoas ali acabarem errando na hora de colocar um endereço. E como desafio, fica aí validar corretamente esses dados antes de ser traçada uma rota pelo aplicativo. Ou seja, se o endereço ele estiver errado, a Rotize ela vai traçar uma rota para o lugar errado, vai gerar custo, vai gerar frustração no motorista e principalmente no cliente. Também como desafio enfrentado pela Rotize, a tecnologia exige que o motorista use o aplicativo corretamente para tudo, né? Para dar baixa, para tirar foto, para seguir a sequência sugerida pela roteirização feita pela torre de controle. Então, muitos motoristas antigos, assim como eu tinha explicado nos slides anteriores, muitos motoristas antigos ou terceirizados, né, eles resistem muito ao uso correto do aplicativo. Então, ele acha que ele sabe melhor do que o robô que está ali, que otimizou a rota para ele. Então, ele culturalmente, né, ele acaba fazendo por ele mesmo. Então, o que acaba acarretando que se o motorista ele não usar o aplicativo corretamente, a torre de controle ela fica cega e a eficiência cai. As oportunidades de melhoria na Rotize foram encontradas na Rotize, principalmente foi na parte de inovação. Então, o uso da inteligência artificial ela não é apenas para traçar a rota, mas também para prever a probabilidade do sucesso da entrega. E como que funciona, né? O sistema ele pode analisar o histórico e dizer que o cliente ele tem 90% de chance de não estar na casa dele naquele momento, né? Então isso reduz drasticamente as viagens perdidas, ou seja, o motorista ele não dá viagem à toa, sabendo que muito provavelmente o cliente não vai estar lá no endereço nesse horário. Também como oportunidade de melhoria, a gente tem como problema na Rotize o modelo tradicional, que obriga que o veículo ele visite endereços espalhados para coletar apenas um item por vez. Isso acaba gerando um baixo volume por parada e um alto risco de viagem perdida. Ou seja, então como solução, ao invés do caminhão ir até a casa de cada cliente, que acaba sendo muito caro, a Rotize ela otimiza essas rotas para recolher as devoluções acumuladas em lockers. Lockers em lockers a tradução em si seriam os armários inteligentes, mas é mais comum no Brasil o uso de lojas parceiras, ou seja, o motorista ele se utiliza, né, dessas devoluções, ele pode recolher essas devoluções em algumas lojas parceiras. Uma pessoa que fazer a devolução, ela pode acabar deixando esse produto em lojas parceiras do site e o motorista ele acaba passando nessas lojas e fazendo a devolução. Não necessariamente ele precisa ir na casa do cliente, mas ele pode fazer essas devoluções a partir das lojas parceiras. O processo continua o mesmo. Ele faz ali faz o escaneamento do código ali de barras do produto e segue para o galpão para devolução. Pode ser tanto com o cliente como nas lojas parceiras. E como resultado do impacto, a gente tem a redução do custo operacional, que ela promete uma redução de 40%. A gente tem o aumento da produtividade da frota, ou seja, o mesmo veículo ele faz mais paradas em menos tempo. E tem a redução por custo de devolução.
ou seja, indo de um prejuízo total para uma operação com um custo mais controlado. Tem também a redução da pegada de carbono, como eu tinha explicado, ou seja, menos quilômetros rodados e menos carbono na atmosfera. E esse é um impacto direto na sustentabilidade da empresa, que entra na parte do ESG. Já na parte de retenção de clientes, ou seja, uma logística reversa e rápida e transparente, onde o cliente sabe quando o motorista vai passar, que é muito comum nos aplicativos de hoje em dia, né? Que a pessoa ali, quando ela vai fazer a compra dela, ela já tem ali a data correta, a data de previsão de entrega. Então o cliente ele volta a comprar, porque ele sabe que se ele precisar trocar, ele não vai ter uma dor de cabeça. Tá? Então, por exemplo, se o cliente ele compra, principalmente nos aplicativos de hoje em dia, e tem dúvida ali sobre o processo de troca, quando ele tem uma empresa, né, que é eficiente no processo de entrega e no processo de devolução, ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça, ele pode comprar o produto tranquilamente. Caso não seja do gosto dele, ele não vai ter dor de cabeça para trocar. A comunicação da Hotels com os stakeholders passa pela gestão interna e pela diretoria através de painéis em tempo real, que seriam as torres de controle, e os relatórios automatizados. Ou seja, o painel em tempo real com um relatório automatizado, ele resulta em quantas coletas foram feitas no dia, qual foi a economia gerada com essas entregas e qual foi o nível de serviço, né? No caso seria a variação do cliente final. E falando do cliente final, a gente entra também na parte de notificação do celular, ou seja, o motorista ele tem ali a informação de quanto tempo o motorista vai levar para chegar no endereço dele. Então aqui no caso pode ser uma notificação de que em 15 minutos ele está ali no endereço da pessoa para fazer essa coleta ou para entregar algum produto. E junto com os relatórios ESG de sustentabilidade para saber o quanto a empresa deixa de poluir. Então ela tem uma porcentagem ali de quanto ela deixou de emitir de CO2 justamente pela quantidade de caminhão que ela coloca ali na rua. E por último, eu fiz um fluxograma da UTIs, explicando mais ou menos como juntando todos os slides. Então aqui a gente tem o logo da UTIs, né, que eles são a própria tecnologia deles, tem as partes dos benefícios sociais e de benefícios ambientais, a gestão de retorno de matéria-prima, as oportunidades de melhoria, como por exemplo o uso de inteligência artificial para traçar as rotas, e a tecnologia e os sistemas. Foi interessante para mim pesquisar sobre a UTIs, aprendi bastante coisa sobre logística reversa. É um pouco parecido com como funcionam os aplicativos de compra hoje em dia, e para mim foi interessante saber que a UTIs ela não pratica a logística reversa, mas mesmo não praticando a logística reversa, ela oferece material para que essas empresas, que são os consumidores dela, consigam praticar a logística reversa. É isso, muito obrigado.